Esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série que eu vou trazer aqui para falar sobre prosperidade. E eu quero falar sobre a prosperidade em três áreas: na saúde, no amor e no dinheiro. E eu já tive essa conversa com vários amigos, então foi algo que eu decidi trazer aqui para o canal depois de bastante reflexão. Prosperidade não é só dinheiro. Porém, do mesmo jeito que a gente conquista a prosperidade financeira, a gente também consegue conquistar a prosperidade em outras áreas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Tem muitas pessoas que pensam que o fato de alguém ter muito dinheiro vai fazer com que outras pessoas fiquem com menos dinheiro. Mas, se a gente realmente acredita em física quântica de verdade, se a gente realmente acredita mesmo nisso e você está aqui no canal, você com certeza está buscando o seu processo de expansão da consciência. Se você pensa desse jeito, pode crer que essa é a primeira forma de sabotar a sua prosperidade financeira. Porque gente, se a gente for parar para pensar, tudo é energia. Logo, se chegarmos à conclusão de que tudo é uma coisa só, e que se a gente pensa que se tiver muito, o outro vai ficar sem nada, imediatamente a gente trava o fluxo de abundância no universo. Porque imagina só, se você é uma pessoa que se importa muito com as outras pessoas no universo, e se você se imaginar de fato tendo muito dinheiro, automaticamente você estará tirando dinheiro de alguém. E é claro que o seu inconsciente ele vai tratar de repelir bem rapidinho o dinheiro da sua vida. Porque imagina como você teria que lidar com essa culpa de tirar algo de alguém, de tirar comida da boca de alguém. Então agora vamos trazer esse princípio para a saúde. Você acredita que para você ter saúde, você vai deixar uma outra pessoa menos saudável? E eu aposto que isso dentro da sua cabeça não faz o menor sentido. E aí eu volto com a mesma indagação. Será que você realmente acredita que tudo é energia? Porque se tudo é energia e todas as coisas são muito abundantes, a mesma forma de ter saúde é a mesma forma de ter dinheiro. E o amor? Será que o amor ele entra nessa mesma equação? A gente sempre ouve falar que a gente atrai tudo o que a gente vibra. Consequentemente, nós atraímos aquilo que nós somos. Mas se tudo é energia, se tudo de fato é mesmo energia, por que nas áreas do dinheiro e da saúde não é igual? Então, pensando em tudo isso, a primeira área que eu quero falar hoje, que a gente vai começar falando, é amor e relacionamento. Eu vou contar uma história pra você. Eu tenho um aluno que ele tá com um problema com o filho dele. O menino basicamente se envolveu com uma outra menina e desde que isso aconteceu, a vida dele virou de cabeça pra baixo. O menino, ele é adolescente, então por isso que o pai coloca toda a culpa do declínio da vida dele, toda a culpa na menina. Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Você já teve com alguém que você achou que acabou com a tua vida? Escreve aqui nos comentários a sua história. Escreve se você quiser contar pra gente. Porque eu já passei por isso. Não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco, não seis. Gente, eu já passei por isso várias vezes. Mas voltando, o pai acha que a menina que acabou com a vida do filho. Porque um monte de coisa aconteceu. Enfim. Só que nós, entendedores da lei da atração, a gente ouve essa história e automaticamente a gente já sabe que quem se envolveu com alguém assim certamente não poderia ser alguém muito diferente da menina, não é? Pois bem, eu conheci o menino. Eu dei aula pro menininho por um tempo. E, gente, se vocês ouvissem as histórias que ele contava, as atrocidades que ele falava que fazia com ela. Só que ninguém sabia disso, né? E aí eu que sou personal, eu viro terapeuta, eu viro amiga, eu viro confidente, eu viro tudo. E o menino acabou confiando em mim pra contar as atrocidades que ele fazia. E claro que as atrocidades vieram à tona, né? Porque vários BOs começaram a surgir. E eis que todo mundo descobriu tudo. E foi aí que eu entendi, conversando com o pai dele. Teve um dia que eu falei assim: Fulano, você me imaginaria namorando com seu filho? Aí o pai dele respondeu: Nunca. Aí eu falei: Por quê? Aí o pai dele respondeu:
porque você nunca aceitaria que ele te tratasse desse jeito. Daí eu falei, bingo. É exatamente por isso que a lei da atração funciona tanto. Porque quando você vai se desenvolvendo, quando você vai se melhorando, você vai dando conta de aumentar a sua autoestima. E aí, claramente, você não aguenta mais qualquer porcaria na sua vida. E foi assim que eu me livrei dos cara merda que ficava passando pela minha vida. Porque eu deixei de ser merda também. Eu aceitava a merda quando eu me sentia uma merda. Só que eu não sabia disso. Na verdade, ninguém sabe. Ninguém sabe até descobrir. Porque quando a gente começa a se cuidar, a gente começa a se amar, a se melhorar, a gente para de aceitar alguém do nosso lado que não valoriza a gente. Você acaba não aceitando alguém do seu lado que não se cuida. Se você é uma pessoa que treina, se você é uma pessoa que prioriza noites de sono, que você prioriza que você vai dormir bem, gente, não tem como você ficar do lado de uma pessoa que é baladeira, que pensa em ir pra balada 24 horas por dia. Você não vai conseguir ficar com uma pessoa dessa. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E segundo Neville Goddard, Senhor não é um ser externo separado de você. Para ele, o Senhor é a própria consciência humana. Então, se você acredita ser, você é. E se você acredita que você é uma ameba, que você não tem assunto, que você é uma pessoa que fala problema, nada contra, tá? Quem fala problema. Só tô falando aqui para ilustrar. Como é que você acha que você vai casar com uma moça, um cara que é doutor, que, sei lá, fala 7 línguas, que é um cientista em Harvard, não sei. Fica muito discrepante, não fica? Não tem como essa dupla dar muito certo, porque não tem nem assunto. E eu falei aqui de uma maneira escrachada e irônica, nessa condição bem power, mas reduz pra gente aqui no nosso dia a dia. Reduz pra cá, pra nossa vida normal. O meu marido mesmo, ele fala que ele tá do meu lado. E, gente, quando eu falo do meu casamento, eu não falo aqui de uma maneira arrogante, tá? Porque eu vivo uma vida normal, eu tenho uns BOzinho também de vez em quando. Só que eu falo de um lugar só pra vocês entenderem. Mas só que eu não sou melhor do que ninguém, óbvio, né? Ninguém é melhor que ninguém. Mas enfim, quando o meu marido ele fala que quer ser meu parceiro. Ele fala que ele quer estar comigo em todas as paradas que eu faço. Porque ele sabe que se em algum momento eu voar e ele não conseguir me acompanhar, ele vai ficar pra trás. E vai ficar pra trás no sentido de expansão de consciência. Ele sabe que a gente vai desoar muito. E isso vai automaticamente se tornar um peso para nós. Então, quando eu fui para ayahuasca, ele foi, eu medito, ele medita, porque realmente a expansão não tem fim. A gente vai ficar fazendo o processo de autoconhecimento até o final das nossas jornadas, das nossas existências aqui na Terra. Então, eu, ele, você, todo mundo, a gente nunca vai parar de evoluir. E se não for por bem, vai ser por mal, como é o caso desse meu aluninho, que depois de muitos problemas, que o negócio começou a dar ruinzão mesmo, ele começou a fazer terapia. Ele procurou ajuda de uma psicóloga. E coisa que há um tempo atrás ele jamais faria. Porque ele achava que ele não precisava. Vocês sabem como é o adolescente, né? O adolescente acha que tem todas as respostas e que domina o mundo e que, enfim, sabe tudo. E nós, às vezes a gente se comporta como adolescentes. Porque quando a gente não quer pedir ajuda, quando a gente não quer evoluir, a gente resiste, a gente vira adolescente também, igualzinho ele. Porque se alguma coisa não tá fluindo na sua vida amorosa, por exemplo, pode ser que você tá honrando muito o teu pai e a tua mãe. Se de repente eles não tiveram um bom relacionamento. E aí você sem querer, você sem saber, você não quer desonrar. Você não quer deixar a tua mãe ou o teu pai sofrendo sozinhos, sabe? Porque se você tiver um bom relacionamento, você prova pra eles que eles estavam errados e que dentro da sua cabeça, bem lá no fundinho, você não sabe disso, né? Você nem sonha. Mas pode ser que você tenha um medo danado de desrespeitar a sua mãe e o seu pai. E aí você continua honrando o sofrimento deles.
Porque aí a gente volta lá naquilo que eu falei pra você no começo da lei da atração. Se o seu relacionamento for bom e for saudável, porque você se cuida, porque você se transformou em uma boa pessoa, e isso, essa sua transformação, ela atraiu uma boa pessoa, automaticamente você diz, mesmo que em silêncio, que eles não se cuidaram, que eles não procuraram se melhorar como pessoa. E isso, meus amigos, é uma das dores mais doídas do mundo. Você saber que o cara ou a mulher que te traiu, eles te traíram porque você era uma pessoa traível. Que o seu relacionamento ele era tóxico e abusivo porque você não sabia colocar limite. E eu não falo isso pra você ter culpa. Eu mesma, como eu já falei pra você, eu já vivi isso milhares de vezes, né? Eu já contei aqui várias vezes. Eu atraía uns caras nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, porque eu era muito carente. Qualquer migalha de afeto, pra mim tava bom, eu já me apaixonava. E os caras eram todos indisponíveis emocionalmente pra qualquer relacionamento sério. Porque o meu pai, ele era esse homem indisponível pra mim e, consequentemente, ele era indisponível pra todas as mulheres. Qualquer tipo de responsabilidade deixava o meu pai louco e ele fugia. E a mãe dele também era assim. E assim vai. Então, fica nesse ninho de pessoas descuidadas emocionalmente e que vão jorrando sangue em outras pessoas. A mãe dele também sofreu. Ele sofreu. E aí vai colocando sofrimento na vida de todo mundo. E a minha mãe sofreu muito com meu pai. E aí minha mãe criou um trauma. E hoje eu tenho muito orgulho dela. Muito orgulho porque ela tá fazendo terapia. Ó, depois de anos, e eu espero do fundo do meu coração ter tido influência nisso, porque hoje com 57 anos, ela resolveu se dar mais uma chance, se dar mais uma oportunidade de se abrir para uma coisa nova, né, para ela conseguir se entender melhor. Porque é muito triste quando a gente começa a se conhecer e percebe que a gente não era o alecrim dourado que a gente achava que era. É triste, eu sei que é triste. E é por isso que eu sempre indico terapia pra todo mundo. Eu indico, ó, passou na minha frente, terapia. Passou na minha frente, agachamento, porque eu sou personal trainer, pra quem não sabe, agachamento e terapia. E se você não tem condições de pagar um terapeuta, cara, meditação. Eu sempre indico meditação, eu sempre indico medicinas da floresta pra todo mundo. Porque se tem alguma coisa que trava a nossa vida, é claro que trava porque a gente tem um bloqueio e ele vem do nosso subconsciente. Tem alguma coisa que tá nas sombras, que tá no escuro e fica implorando pra ser olhado, pra colocar a luz. E você que tá me assistindo, se você não tem condições, mais uma vez, procura se informar sobre práticas meditativas em silêncio total, porque isso pode ajudar muito você nesse processo de autoconhecimento, assim como me ajudou e me ajuda muito. Eu devo muito à meditação em silêncio. Eu espero que você goste, eu espero que você se aprofunde nos temas e se aprofunde para a sua própria vida com tudo isso. É claro, eu sei que é difícil. Quando você se pega travado, é muito difícil a gente puxar a responsabilidade pra gente. A minha vida não dá certo por causa de mim. O meu relacionamento não tem dado certo por causa de mim. Essa é uma das coisas mais difíceis, porque é normal a gente sempre querer transferir a culpa pro outro. Não deu certo porque fulano fez isso. Não deu certo porque fulano fez aquilo. E eu sou um coitadinho. E a gente fica se vitimizando. E quantas vezes eu também fiz isso. E eu te digo aqui de um lugar, de uma pessoa, de uma mulher que hoje tem 32 anos. E que já passou por momentos muito difíceis. E hoje vive um casamento ótimo. Maravilhoso. E que também nem sempre foi assim. Porque no comecinho do meu casamento, a minha vida era uma loucura, porque eu ainda não tinha muita autoconfiança. E conforme eu fui me melhorando, conforme eu fui me amando, eu consegui trazer essa autoconfiança pra mim. Conforme eu fui pegando
a rotina de treino, de dieta, isso tudo, eu sempre falo disso porque é real. Isso tudo te traz uma autoconfiança tão forte de você se ligar. Se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Autoconfiança. Eu falei que eu faria e fiz. Você se torna uma pessoa autoconfiante. Você confia em si próprio. Então eu fui pegando tudo isso e trazendo pra mim essa força. E automaticamente o meu marido foi vendo e foi sentindo. Porque energia não se mente, gente. E ele sabe que hoje eu me tornei uma pessoa que eu me garanto. E eu espero que não pareça arrogância. Eu tenho bastante preocupação às vezes quando eu falo isso, porque a autoconfiança às vezes parece arrogância, né? Mas eu quero expor isso pra vocês dessa forma, escrachada. Não é pra você ficar pensando que eu me acho, mas é pra você saber que você tem que se sentir também essa pessoa importante, essa pessoa interessante, essa pessoa que tem assunto. E pra você se sentir assim, você precisa buscar formas de você aumentar a tua autoconfiança. O treino, a dieta, conseguir fazer, me propus, fiz. Você vai dar um check enorme. Você se olhar no espelho, se ver bem, se ver bonita, se ver bonito, sabe? Isso daí já é meio caminho andado. Mas é claro que não é tudo. Leitura, para você saber diversos temas. Para quando você chegar numa roda de uma galera legal, você saber conversar. Porque qual é o nível de pessoa que você quer do seu lado? Se você quer um nível de pessoa do seu lado mais culta, claramente você precisa ser um pouco mais culto. Se você quer do seu lado um nível de pessoa que se cuida, que se ama, que vai pra academia e que come tudo certo, claramente você vai ter que ser essa pessoa também. Porque não tem como você achar uma pessoa que se cuida, que vai pra academia, que é saudável, se você vai só pro McDonald's. É claro que você pode achar ele lá, né? Pode acontecer. Mas, assim, em geral, você vai achar uma pessoa que se cuida na academia. Você vai achar uma pessoa que gosta de ler na livraria. Ou dentro de casa. Essa pessoa é fogo, né? Porque essa pessoa provavelmente vai estar em casa. Como que você vai fazer pra arrancar ela de casa? O que você vai fazer pra encontrar ela? Se o bendito dorme 8 horas da noite. Eu sei, porque quem gosta de acordar cedo, né? Para que o dia seja produtivo, dorme muito cedo. Mas é isso, eu posso te garantir, assim, por experiência própria. Eu falo, assim, do fundo da minha alma. Eu queria muito, eu gostaria muito que você pudesse sentir o que eu tô falando como uma verdade. Se você se cuidar, cuidar da sua energia, se elevar, curar os teus traumas, ver as cagadas que você tá fazendo e curar. Curar. Desonrar o que você honra sobre o que os teus pais acreditam sobre relacionamento falido, né? Se eles acreditam em bons relacionamentos, ótimo. Mas se você escolher realmente desonrar as más crenças, escolher se limpar e se curar, você vai aparecer na tua porta, vai brotar na tua vida, mas você tem que se dar a oportunidade. Sabe? Porque o que é seu, meus amigos, chega em você assim, ó. Você só precisa ser. Que me curei, fui me curando, né? E vivi um processo de cura. E eu estava na academia todos os dias, e meu marido também. A gente nem se olhava. Ele passava por mim, eu passava por ele. Um belo dia, passamos a nos olhar. Passamos a nos enxergar, porque ele era um cara que tinha autoestima melhor que a minha. Então, se fosse antigamente, se ele conhecesse a Bruna lá do passado, eu seria só mais uma pra ele. Por quê? Porque eu, com a minha carência, não ia conseguir me impor. Eu não ia ter forças pra falar isso sim, isso não. Ah, mas, por exemplo, vou dar um exemplo do que ele fazia. Ele queria me ver só meio de semana. Final de semana não queria me ver. Eu, quê?
Por que final de semana não? Então eu sou segunda opção? Então eu não quero. Outro dia eu falei pra ele, não dá. Se você quiser ficar só me vendo meio de semana, a gente não vai conseguir se ver. E não, a gente não marcou. Porque eu tava em processo de crescimento. Eu sabia o que eu não queria mais. E com certeza eu não queria mais ser segunda opção de alguém, porque eu já tinha sido muitas vezes. Eu já tinha sido aquela menina que o cara ligava na madrugada, quando ele tava sem nada, sem marmita nenhuma, aí ligava, Bruna. Eu já fui essa pessoa, eu já fui uma pessoa que suportei coisas que eu tenho até vergonha de falar, uns cara nada a ver. E mesmo assim, eu estava lá. E por quê? Por conta da minha baixa autoestima. Então é isso que eu quero falar pra você hoje, que se você se curar, vai chegar na tua vida, vai chegar, meus amigos, porque foi assim que aconteceu comigo. E eu sei que isso é uma lei, eu estava debaixo de uma lei universal. Após entender tudo isso, topar comigo mesma, topar com as minhas dores e falar, vambora, eu vou resolver. As coisas melhoraram. Melhoraram. Então é isso que eu quero falar pra você. Se ame, se cuide, se melhore, se arruma, treina, vai pra academia, faz dieta, frequente bons lugares, leia, assista coisas que valem a pena assistir, cresça, melhore e tope a dor. Tope a dor de quando chegar uma pessoa e que você bateu o olho, você vai conhecer um pouquinho ali aquela pessoa. Você já vai perceber nos primeiros sinais que aquela pessoa não é pra você. Não fique. Não fique nem por um dia. Não fique nem se você tiver uma noite maravilhosa com essa pessoa. Se a pele bater aquela química, não fique. Porque isso é um treinamento. É como se fosse a prova de Deus. A não ser que você realmente só esteja a fim de curtir, de zoar. Aí tudo bem. Mas qual é a sua intenção? Se a sua intenção for a intenção de uma pessoa que quer relacionamento, que quer namorar, quer alguma coisa séria, e você perceber que ali não, não vai rolar. Vaza sem medo. Sem medo. Não fique só por uma boa noite. A não ser que você só queira realmente curtir essa boa noite. Aí, tudo bem, né? Cada um com o seu cada qual. Tá certo? Eu espero ter te ajudado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, meus amigos. Se você gostou, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E pra mim é uma honra. Ativa o sininho também das notificações para você não perder os próximos vídeos que eu vou trazer aqui para você da série Prosperidade. E se você quiser me deixar algum tema pra gente poder conversar sobre isso, não sou a dona da verdade e não tô aqui pra cagar regra pra ninguém, mas eu amo deixar minha opinião. E se você quiser deixar a sua também aqui nos comentários, eu vou adorar ler. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.